pessoal, vamos lá com mais uma aula de Sociologia. Hoje nosso assunto é Sociologia Brasileira. Essa imagem de fundo faz a gente refletir sobre algumas coisas, né? Por quê? Vocês aí que são craques em História, tem uma imagem do Brasil colonial, escravatura, né? Tem aqui o engenho de cana-de-açúcar, os escravos lá no corte de cana-de-açúcar, a senzala ao fundo. Então isso aí é um reflexo da questão da sociologia no Brasil. Aonde que ela começa? Então vamos lá? Geração de 1930. O que é o Brasil? O que era o Brasil na década de 30? Obviamente vocês vão lembrar das aulas de História, né? Getúlio Vargas, o surgimento de alguns escritores. Quais são as nossas particularidades? Como e por que surgiram nossas especificidades? Vamos aqui destacar Gilberto Freire, 1987. Quem foi Gilberto Freire? Voltando aqui, né? A década de 30, na verdade, ela foi a década de incertezas. Estabilidade social e política, aquele período de polícias nas ruas, né? Golpe militar de 1930, nos faz pensar em várias questões, né, ligadas aí à sociologia. Paulo Freire falava no seu livro, ele escreveu o livro Casa Grande e Senzala em 1933, ele falava sobre a questão da miscigenação. Ele defendia a democracia racial brasileira. Vamos pensar, né, nessa questão, que ela é bastante interessante. Como? No início do processo de colonização do Brasil, o Brasil teve que ter mão de obra. Tentaram escravizar os índios, teve insucesso, não conseguiram. Então, para onde que eles foram? Para a África, para traficar os negros, né? Esses negros, na verdade, eles vinham à força, eram colocados nos navios negreiros e eram trazidos como animais para o Brasil, né? Aonde ali na trajetória África-Brasil, lá nos porões dos navios, muitos deles morriam, né? Então vamos lá. Então, Gilberto Freire, lutava por essa... ele escrevia muito sobre essa questão de miscigenação, principalmente ligada à democracia racial brasileira. Vamos pensar. Era complicado, né? Se baseou em relatos orais, documentos pessoais, manuscritos privados e públicos. Essa é a grande tarefa do historiador, né? Enquanto ele busca escrever a história de uma questão, de uma localidade, ou de uma tese que ele defende, ele tem que buscar, né? Porque o historiador trabalha com fatos, né? Muitos desses fatos, eles não estão escritos em nenhum lugar. Então se baseia em relatos orais, né? Documentos que são guardados pelas próprias pessoas, né? Manuscritos também que são privados, são de algumas pessoas, e talvez alguns manuscritos públicos. Descreve a vida privada, vida íntima dos brasileiros no período colonial. Como seria, hein? A formação do Brasil a partir da relação harmônica entre três raças. Quais são as três raças? Eu tenho o branco, português
eu tenho o negro africano e eu tenho o índio, que seria o amarelo. Então vamos lá. Raça, etnia é igual a cultura. A questão cultural hoje em dia é muito importante, né? A cultura faz parte das nossas raízes. Que cultura é essa? Né? Do índio, comer mandioca. Do negro, a feijoada. Mas por que essa cultura da feijoada? Herdada pelos negros. Porque naquele período, como os negros viviam em cesalas, a alimentação deles era baseada naquilo que sobrava. O que é a feijoada? Beiço de porco, nariz de porco, orelha de porco, rabo de porco, pele de porco. Então eles pegavam os senhores, pegavam, desculpe que a internet está dando problema, então vamos lá. Eles pegavam esses restos aí que eu falei para vocês, pegavam o feijão preto, colocavam no panelão gigante, cozinhava aquilo tudo, colocava ali um tempero, basicamente sal, e dava para os negros comerem, né? E é um prato tradicional e muito gostoso hoje em dia, né? Mas era tradição, né, lá da senzala na época dos negros. Bom, isso é questão cultural. Miscigenação, traço cultural central do país, né? Nosso país, você aprendeu lá nas histórias, lá nas séries iniciais já, né? Essa miscigenação de raças, branco, negro e amarelo. Aí tem a junção dessas raças, né? Aí eu tenho o cafuso, o memeluco, né? Brasil sincrético, língua, culinária, religião, festas, musicalidade, roupas, hábitos de limpeza. O que é sincrético? Cada região no Brasil hoje tem sua particularidade, não é verdade? Né? Vá tentar fazer no nordestino comer um pequi. Ele vai sair com a língua toda cheia de espinhos, né? Vamos tentar lá do norte comer o que a gente vai comer do norte, né? Aquela comida que, né, amortece a nossa língua, né? Vai ser complicado. Vamos comer aquela comida apimentada lá da Bahia, né? Então cada região tem o seu hábito. Isso é cultura. Troca, contato, diálogo em cultura, chamado hibridismo cultural. Existe muito isso hoje, né? Você vai em cidade grande, tem restaurantes lá de Minas, tem o goiano, né? Tem o mineiro, tem o goiano, tem o paulista, tem o carioca. Isso é chamado de hibridismo cultural, uma troca de culturas. Brasil, síntese e confraternização das três raças, que eu já falei, você já sabe essas três raças. Negros, indígenas como agentes civilizadores. Valorização da cultura africana e indígena. Por que eles não colocam os europeus ali, que são os portugueses, na questão? Tá? Então, quer dizer que a raiz verdadeira brasileira é índio e considera também o negro. Eu tenho aqui uma troca, contato, diálogo entre culturas e hibridismo cultural, que já falei, né? A questão das três raças. O Brasil se formou sob o regime de patriarcalismo, sistema patriarcalista, patriarcado. Família brasileira, principal modelo familiar do Brasil colônia. Olha para você ver essa figura, tanto que ela é interessante. Tá? Os homens da família, o que eles fazem com as mulheres? O bigode aqui do pai tampa a boca da esposa, os olhos da filha, e os dois, né, homens tampam o ouvido da filha mais nova. Então, o que regia na época era o regime patriarcado, né? Vamos pensar hoje no regime, na questão do
machismo, que a mulher, nesse período, não tinha vez nem voz. Né? Família chefiada por um patriarca, no caso o homem da família, que detém poder sobre seus filhos, esposa, escravos e agregados. Família extensa. Famílias muito grandes. Né? Unidade social, política e econômica organiza o país. Então eles estabeleciam as regras, né? Que eram os grandes latifundiários da época, os grandes senhores de engenho. Né? É uma época bastante interessante e conturbada ao mesmo tempo. Tinha mais poder aquele que tinha mais escravos. Né? Vamos pensar, escravo é um ser humano. Um ser humano dominando o ser humano como se fosse um animal. Então, percebe-se que unidade política e social. Reino de Portugal reina sem governar, vazio deixado pela realeza. Brasil foi colônia de Portugal, né? De 1500 a 1886. Vamos pensar em 300 anos de exploração. Porque o tipo de colonização implantada no Brasil foi colonização de exploração. Vivo e absorvente órgão da formação social brasileira, a família colonial reuniu, sobre a base econômica da riqueza agrícola e do trabalho escravo, uma variedade de funções sociais, desculpe o erro de português, e econômicas. Inclusive, como já insinuamos, a do mundo político ou a oligarquia, oligarquismos ou nepotismo, que aqui madrugou. Pela presença de um tão forte elemento ponderador, como a família rural, ou antes latifundiária, é que a colonização portuguesa do Brasil tomou desde cedo rumo a aspectos sociais tão diversos da teocrática idealizada pelos jesuítas. Frase de Gilberto Freire. Então essa questão aqui, ó, vamos pensar aqui, oligarquia e nepotismo. Oligarquia é poder que passava de pai para filho, e o nepotismo é colocar no poder pessoas da família. Então quem tinha o poder, né, dominava, eram os dominantes. Será que isso existe até hoje? É ato para se pensar e para se debater depois. Colonizador português, habilidade de misturar a outras culturas. É lógico, né, no período das grandes navegações, né, o processo colonizatório foi feito como? Europa, os países da Europa, Inglaterra, França, Portugal, né, eles controlavam essa questão de dominação. Eles tinham poder, eles tinham uma economia forte, eles tinham capacidade de desenvolver aquelas grandes embarcações, colocá-las no oceano e saírem em busca de novos territórios. Né? É tão interessante essa questão, aquelas grandes embarcações chamadas de naus, como é que elas se locomoviam? Motor não tinha, era a força do vento. Né? Vamos pensar, o vento soprava 3 dias para frente, 4 dias para trás. Né? 6 dias para frente, 2 dias para trás. A esquadra de Cabral saiu de Portugal na tentativa de chegar nas Índias. Chegaram no Brasil. O Brasil não foi descoberto, foi achado ocidentalmente. Imaginava que ia chegar nas Índias. Na verdade, tinha chegado, né, onde hoje é o Brasil. Viram povos primitivos, chegamos às Índias e chamamos índios. Uma tendência histórica bastante interessante. Né? A questão cultural, a atração sexual pela negra. Né? Na época da escravidão negra teve muito esse contato dos senhores de engenho, que eram os donos das fazendas, com as negras, tinham filhos com elas. Fatos esses contados em muitas novelas do Brasil. A escravidão possibilitou um país misturado, o espetáculo das 3 raças. Uma nação que sabe lidar com a diferença. Será que sabe lidar com as diferenças? As diferenças, elas existem. Né? Diferenças culturais, diferenças raciais. Né? Tem outras diferenças que eu não vou enquadrar aqui agora, mas depois a gente pode comentar sobre elas. Olha aqui a negra cuidando de um bebezinho branco, que provavelmente deve ser filho do senhor. Né? Outros bebezinhos negros aqui.
a chamada ama seca, né? As negras tinham a obrigação de amamentar os filhos das senhoras, porque, né, questão cultural. Todo brasileiro traz na alma e no corpo a sombra do indígena ou do negro. Ah, mas por quê? Né? A questão do negro, por exemplo. No Brasil, você não é obrigado a falar, né? Lá, esse ano agora vai ter o censo do IBGE. Vai perguntar a sua raça, cor. Se você for bem escurinho mesmo, você colocar lá que você é branco, eles devem aceitar. Porque no Brasil não tem essa exigência. Né? E, no entanto, a maior parte, grande porcentagem da população brasileira é negra. É que o sangue negro é muito forte. Eu, por exemplo, sou negro. A pele clara, meu olho é verde e sou negro. Né? Lá na contagem do IBGE, pergunta lá, branco, amarelo e preto. Né? É branco, pardo e preto, desculpa. O pardo é o branco sujo, é negro também. Né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando você nasce, se você nascesse lá, tivesse nascido lá, você teria que constar lá na sua registro de nascimento a sua cor, raça. No Brasil não existe isso. Tá? O Brasil, na verdade, ele não sabe lidar com a diferença. Né? É a questão ligada, você deve ter estudado em sociologia lá no primeiro ano, chamado estereótipos. Se eu vejo um negro, né, logicamente eu não vou depender de capacidade nenhuma. Né? O que eu vou falar aqui, tá, não é racismo, não é preconceito, são só exemplos. Existem algumas piadas sobre negros, tá? Para saber a identidade do negro. Se você joga ele para cima, se ele voar é urubu. Se ele ficar dependurado no chão é macaco, se ele cair no chão é chiclete. Então, né, outra piadinha, o negro só é gente quando está no banheiro. Você bate lá na porta, tem gente. Então isso é uma inverdade, isso é preconceito racial. Tá? Então quer dizer que o Brasil não sabe lidar com diferenças. Tá? Principalmente na questão do racismo, tá? E da homofobia. Homofobia a gente vê isso depois. Clara, desde a época colonial, tá? Os senhores aqui comendo na mesa e dando alimentos, restos de alimento para os negrinhos. E os negros servindo eles. O quadro de Jean Baptiste Duplet, de 1839. Herança. Resquício da família patriarcal. A transposição quase literal do espaço privado para o universo público esta transposição é feita por uma regra muito clara, hierarquia marcada e rígida. A família patriarcal invade o âmbito público e se perpetua, quase que infinitamente, por esse espaço. Assim, a esfera doméstica impõe sua lógica de funcionamento da esfera pública. Vamos pensar. As meninas aí, né? Naquela época, vocês eram todas subjugadas pelos homens. Né? Talvez vocês fossem se casar, vocês nem conheciam o marido, ia conhecer ele no dia do casamento. E eram obrigados a aceitá-lo. Né? Isso se chama regime patriarcal. Né? A raiz do machismo em si. Naturalização, que a família patriarcal invade o âmbito público e se perpetua. Então, está aqui essa questão, né? O chefão na frente e as mulheres atrás, né? Inclusive os negros, que era a questão da família patriarcal em si. A questão da ser subjugada a questão. No Brasil, a própria gestão pública apresenta-se como assunto de seu interesse particular. As funções de empregos e os benefícios que
deles conseguem relaciona-se a direitos pessoais do funcionário e não a interesses objetivos, como acontece no verdadeiro Estado burocrático, onde prevalece a competência como fundamento da escolha dos profissionais. Pode dizer que, na vida privada, as empresas, o mesmo se repete, isto é, os órgãos são ocupados muitas das vezes por preferência sentimental e não por escolha racional. Buarque de Holanda, Sérgio, escrito no livro Raízes do Brasil. Então, isso é uma questão que predomina até hoje, né? A questão do QI. QI se chama quociente de inteligência. É o que mede a nossa capacidade intelectual. Mas o QI que se coloca aí nessa questão é o que indica, né, a questão, muitas das vezes, política. Nós vamos comentar, porque senão, né? É uma árvore genealógica? Não. É o organograma da instituição, né? Não é árvore genealógica. É a questão de quem manda e quem obedece. A família tem uma força intensa aqui em todas as relações sociais. Buscamos intimidade, proximidade e familiaridade. Não gostamos do que impessoal ou burocrático. Busca de familiaridade ou intimidade. Diminutivo inho. Vargas era o pai dos pobres. Traz a afetividade, proximidade e intimidade. História. Getúlio Vargas foi considerado o pai dos pobres, né? Por quê? Foi um governo populista. Governava para o povo. Não sei se era em prol do povo, mas para o povo. Família era a base principal. Patrimonialismo. Ver o que é público como privado. Se é público, por que para se ver como privado? Se apropriar do público como algo privado. Transformar o público em privado. Apropriação do espaço público em forma privada. É corrupção. Um tema bastante discutido hoje é corrupção, né? As pessoas falam, o cidadão é corrupto. Aonde surge a corrupção? Você é corrupto? É? Você já obrigou algum colega seu a colocar seu nome num trabalho que você nem participou? Corrupção, né? Fala-se tanto em corrupção, mas nós somos corruptores e não sabemos, né? Mas o ser humano, ele é muito ligado à questão material, né? Que é a questão material, cadê a câmera? Aqui. Questão social, questão financeira, né? Tem um ditado popular que diz: quer conhecer o homem, dê poder a ele, né? Você verá como ele será. Sou daltônico, não consigo distinguir o vermelho do verde. Sou político brasileiro, não consigo distinguir o público do privado. Nem todos os políticos são assim, né? Uma minoria deles vê o público como público, mas grande parte deles vê o público como privado. Você vê aí hoje no Brasil que tem famílias que estão no poder político há muitos anos. Vem sendo deputado, senador, já virou cabide, uma questão, né, de emprego. E são estrategistas, na verdade. Cordés, coração. Homem cordial é um homem dominado pelo coração, pelos impulsos e pela emoção. Constrói suas relações sociais por meio da afetividade, dos motivos do coração em detrimento da razão. Emoção pela razão. Cordialidade. A inhesa no trato, a hostilidade, a generosidade e virtude estão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam com efeito um traço definido de caráter brasileiro. O brasileiro é bonzinho. Seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras, civilidade. São antes de tudo expressões legítimas de fundo emotivo, extremamente rico e transbordante. Ele escreve em 1936 Estado Novo Vargas, para pensar no passado brasileiro, mas sobretudo para projetar o futuro.
Então, como estratégia política, Vargas viu o povo brasileiro como um povo bom, hospitaleiro, gentil, né? Um povo civilizado em prol de uma política populista. Representa um dilema da política brasileira. O Brasil se aperfeiçoará usando mais a razão, com certeza. Florestan Fernandes, 1920-1995, né? Qual que foi a contribuição do mesmo? O negro na sociedade. Negro ligado à liberdade. Ele prega a questão do negro na sociedade brasileira, né? Vamos pensar, os negros vieram traficados do Brasil, chegaram aqui e trabalhavam como escravos. Como se sentiam livres? Como se reagiram? Obviamente, não queriam trabalhar, né? Com certeza. Entender o desenvolvimento do capitalismo brasileiro a partir da experiência dos excluídos. O que é o capitalismo? É um sistema socioeconômico que se baseia na questão do dinheiro. Como entender o desenvolvimento do Brasil a partir da experiência dos excluídos? É complicado, né? Valorização das vozes do movimento negro brasileiro. A população negra liberta não é integrada socialmente de fato na sociedade liberal de ordem competitiva. Isso é lógico, né? Um povo ali que ficava só trabalhando, não tinha instrução nenhuma, né? Trabalhava a vida toda. Quando se sentiram livres, queriam fazer o quê? Trabalhar? Não, né? Isso são os indícios ou fatos históricos que explicam a questão do aumento da criminalidade entre os negros, né? O sociólogo brasileiro é um cidadão num país onde prevalece a miséria e a opressão. Por isso, o debate político deste precisa estar em plano muito amplo. Então, o sociólogo ele é um pensador, né? Ele é um estudioso da questão social da sociedade onde ele está inserido e ele precisa, né, debater sobre essas questões amplamente. Nós temos no Brasil a questão da miséria, da pobreza absoluta, né? Tem várias pessoas no Brasil que são analfabetos. Aborto, assustador. Gravidez na adolescência, fato assustador. Então você debate. Fatos que chegaram a essa questão? Racismo no Brasil, herança do regime escravagista. A negritude ou africanidade não são fatores discriminantes. Racismo velado mantém desigualdades sociais. Então aqui é uma sequência, né? Herança do regime escravagista. 40% dos escravos trazidos para a América, da África para a América. O último país da América a abolir a escravidão, que fomos nós. A negritude ou africanidade ainda são fatores para discriminação. Não há igualdade de oportunidade, né? Hoje existe um preconceito racial no Brasil assustador, né? Se a gente for ver, todos nós somos preconceituosos. Preconceito, tudo bem. Eu posso não aceitar alguma condição ligada ao racismo, à homofobia, tudo bem, né? Eu não sou obrigado a aceitar, mas eu tenho que respeitar, tá bom? Questão do racismo velado. Vamos ver o que mais temos aqui. Naturalização. Só uma mudança na distribuição de renda, prestígio e poder pode reverter esse processo. No Brasil, quanto vai acontecer essa questão da distribuição de renda? Reforma agrária no Brasil não existe e nem vai existir, né? Tem lá o Sem Terra, por exemplo, tem muitas indagações a respeito dessa situação, tá? Esse debate para muito tempo. Mistura não era e nunca foi sinônimo de igualdade. Aquela mistura lá de miscigenação, tá? Nunca foi ligada à igualdade.
Se eu tenho a mistura do negro com o branco, eu vou ter mulato. Tá? Se eu vou ter a mistura do preto com o índio, eu vou ter o cafuso. Do índio com o negro, eu vou ter o mameluco. Né? Nunca é igualdade, e sim sempre diferenças. Esse pessoal da área de humanas conversa demais, né? Aqui acabamos a nossa aula expositiva. Tá? Agora vamos partir para as atividades.